Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar hoje o nosso curso de conjuntos, tá? Tá certo? Nós vamos agora ver aqui hoje a diferença de conjuntos e a ideia de conjunto complementar também, tá? Começando pela diferença de conjuntos. Olha só, vamos lá. Aqui a definição formal. Sejam A e B dois conjuntos. Chamamos de diferença entre A e B o conjunto formado por todos os elementos de A que não pertencem a B. Aqui é a definição em simples. A menos B. A diferença de A e B. A menos B. Mesmo é a diferença entre números, né? Diferença entre 3 e 1 é 2, por exemplo, né? Diferença. Mesma coisa. Sinalzinho de menos. São os elementos X, tal que pertencem a A e não pertencem a B. Tá certo? Aqui alguns exemplos pra gente fazer. Olha só. Tem aqui esses três conjuntos, tá certo? O que seria o conjunto A menos B aqui? A diferença entre A e B. Vamos lá. Seria o conjunto quais? Bom, o conjunto A é formado por A, B, C e D. São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá certo? O A pertence ao B? Não, não pertence, né? Não está no conjunto B. Então ele entra na diferença entre A e B. O B pertence ao A. Ele pertence ao B? Não pertence ao B. Ele pertence ao A e não pertence ao B. Então entra na diferença entre A e B. Tá certo? Tô feio aqui. O C pertence ao A e também pertence ao B. Não entra na diferença dos conjuntos, tá? Não entra aqui. E o D pertence ao A e também pertence ao B. Então não entra aqui na diferença. Então a diferença entre Azão e Bzão é apenas os elementos Azinho e Bzinho aqui, tá? A maiúsculo e B maiúsculo conjunto, né? Letras maiúsculas representando conjuntos, letras minúsculas representando elementos, como costuma ser convencionalmente, assim, tá bom? Diferença entre B e A. Agora, pertence a B e não pertence ao A. Quais são os elementos que pertencem a B e não pertencem ao A? Bom, a gente começa analisando o B. O primeiro elemento dele é o C. O C pertence ao A? Pertence. Então ele não entra na diferença entre B e A. Tá? O D pertence ao A? Pertence. Tá aqui, ó. Tá aqui no A. Se o D está no A, ele não entra na diferença entre B e A. O E, o F e o G pertencem ao B, não pertencem ao A. Então a diferença, eles entram na diferença. E, F e G. Tá certo? A menos B é AB. A menos B é Azinho e Bzinho. B menos A é E, F e G. Tá certo? Pertence ao primeiro conjunto e não pertence ao segundo. Tranquilo? Agora nós temos aqui a diferença entre C e B. Quais elementos pertencem ao C e não pertencem ao B? Tá certo? O B, o Bzinho aqui, o B minúsculo, pertence ao C? Pertence e não pertence ao B. Ele entra aqui. Bzinho. O próximo elemento do C, o D. Ó, o D está no conjunto B, então ele não entra aqui. O E também está no conjunto B, não entra aqui. E o G também está no conjunto B, não entra aqui. Tá certo? Então, a diferença entre o conjunto C e o conjunto B é apenas o B minúsculo. Apenas o elemento B minúsculo. Tá certo? Tranquilo? Peguei aqui, esse exercício aqui, exemplo que eu peguei, é do livro Fundamentos de Matemática Elementar, Johnson Yes, volume 1, tá certo? Exercício desse livro aqui, ó. Tá certo? Se alguém quiser, essa coleção aqui é muito boa. Tem uma edição mais atual dessa aqui. Tá certo? É daqui que eu tô pegando. Para quem gosta de matemática, quem curte, é uma coleção de 11 volumes, maravilhosa, super recomendo, tá bom? É dali que eu pego alguns exercícios pra gente botar de exemplo aqui. Também da linha, tem outros livros. Beleza.
A união com B menos C. O que é isso aqui agora? São os elementos que pertencem a A união com B e não pertencem ao C. Mesma coisa. Tá certo? Mas primeiro temos que ver qual é o conjunto A união com B. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer esse exemplo mais para cá. Vou fazer aqui o exemplo 3, ó. O A união com B, que conjunto que é? Deixa eu ver aqui. Aqui aparece? Deixa eu ver. Vamos ver ali. Não aparece. Vamos botar aqui, ó. Pra cá. E aqui, ó. A união com B. Quais são os elementos? Bom, conjunto a operação de união, nós já vimos, né? Pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. Ou pertencem ao A, ou pertencem ao B, ou pertencem aos dois, tanto faz, certo? Então vamos lá. Todos que pertencem ao A, Azinho, Bzinho, C e D. E os que pertencem ao B, o C e o D já estão, é F e G. Aqui acho que está aparecendo tudo, vamos ver. Tá, tranquilo. A, B, C, D, E, F, G. Esse aí ficou muito pequeno aqui, eu achei. Vamos lá. Aqui. Beleza. Então aqui. Agora é só fazer esse conjunto aqui. Os que pertencem a esse e não pertencem ao C. Quais são? Quais são os elementos? Vou botar aqui. Ó. Todos os de A a G. Quais não pertencem ao C? Ó, o B pertence, então não entra. Porque o A está na união de A com B e não está no C. Então ele entra nesse conjunto aqui. O B, ó, ele está aqui e está no C, então não entra. O C minúsculo aqui, não está no C maiúsculo, então ele entra aqui. O D está no conjunto C, então ele não entra. O E também está, o F não está. E o G está aqui também. Acho que isso aqui é uma operação até bem tranquila, tá? Está no primeiro conjunto e não está no segundo. Tá certo? Tranquilo? Então, o conjunto A, união com B, menos C, é Azinho, Czinho, Fzinho. Tranquilo? Agora, A menos B intersecção com C. Qual é o conjunto B intersecção com C? Vamos ver aqui. A operação de intersecção, nós já vimos. É B intersecção com C. Quais que pertencem aos dois conjuntos? B e C. Ó, é o D, o E e o G. Né? O D pertence ao B e ao C, o E também e o G também. Então é D, E e G. Pertence ao A e não pertence a este aqui. Pertence ao A e não pertence a B intersecção com C. Quais são os elementos? É o A, o B e o C, né? O D é o único do A que está aqui, ó. Só o D. Então, esse conjunto aqui é o A, B e C. Tranquilo? Beleza. Agora aqui, ó, essa aqui está bem complicada. A união com B menos A intersecção com C. Só a gente vê o A intersecção com C. O A união com B nós já temos aqui. É esse conjunto, né? Vamos lá então aqui, ó. A intersecção com C. Vamos lá. A intersecção com C. Quais são os elementos que estão em A e também estão em C? São o B, tá aqui, né? E o D.
São os dois elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, a intersecção é formada por B e D. Tranquilo. Quais são os elementos de A união com B que não estão em A intersecção com C? Ó, é apenas aqui, ó. O B tá aqui e o D tá aqui. Então, A união com B menos A intersecção com C é formado por todos esses elementos aqui. Esse. Vamos lá, então. A, C, E, G. A, C, E, F, G. Tranquilo? Essas aqui são as respostas do nosso exercício. Tá bem? Eu vou reproduzir isso aqui, ó, aqui embaixo, só para ficar mais claro aí pro teu print. A união com B. Tranquilo? Botei aqui embaixo só para o print ficar mais clean aqui desse lado, tá certo? Tira o print aí e eu vou arrumar o quadro agora. Vou escrever no quadro a operação de conjunto complementar. Segura aí que eu já volto. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Conjunto complementar. Ele é, na verdade, o conjunto complementar, na verdade é um caso específico da diferença de conjuntos que nós vimos. Na diferença de conjuntos, que nós vimos antes, não necessariamente um conjunto está contido no outro. Aqui sim. Olha só, sejam A e B dois conjuntos tais que B está contido em A. Essa é a diferença. O B tem que ser um subconjunto do A. Tá? Para podermos definir o que nós chamamos de complementar de B em A, ou complementar de B em relação a A, também já vi esse nome. O conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Ensinamos complementar de B em A, ou complementar de B em relação a A, é o conjunto A menos B com B contido em A. Sem essa condição, não temos definida a operação de conjunto complementar, tá certo? Vamos ver aqui, ó, olha só. Em termos bem grossos, seria assim, ó. O que falta do B para ele virar o A? Olha só, vamos ver aqui, ó. Desses elementos, desses exemplos aqui, ó. Complementar de A em relação a C é o quê? É o conjunto C menos A. Primeira coisa que nós temos que ver, o que é? O conjunto A, ele está contido no C? Está. O 1 pertence, o 1, o 2 e o 3 pertencem ao A e pertencem ao C. Então, beleza. O conjunto C, o conjunto A, ele é sim um subconjunto do conjunto C. Tá certo? Mais perto da linha aqui. O que é então? Os elementos que pertencem a C e não pertencem a A. Quais são? 4, 5 e 6, né? 1, 2 e 6 pertencem a A, pertencem ao C, e também pertencem ao A. Os que pertencem ao C e não pertencem ao A são 4, 5 e 6. Então aqui é 4, 5 e 6. Em termos bem grossos, como eu disse ali, bem simples, seria o quê? O que falta do A, o que falta no A para ele virar o C. Olha só, se o A tivesse também o 4, o 5 e o 6, ele viraria exatamente o conjunto C. É o que falta com o que nós teríamos que complementar o conjunto A para ele virar o conjunto C. Complementar de A em relação ao conjunto C. Beleza? Olha só. Complementar de B em relação ao conjunto A. É o conjunto A menos B. Só que, vamos ver aqui, ó. O B, ele é um subconjunto do A? É? Sim, ele é um subconjunto do A. Então existe o complementar de B em relação a A, porque o B é um subconjunto do A. Olha só, o que falta no B para ele virar o A? Apenas o 3, né? Ou, podemos dizer também, quais elementos do A que não pertencem ao B? Só o 3, no caso. Beleza?
O complementar de B em relação a A é o 3. Falta apenas o 3 para o conjunto B virar o A. Ficar igualzinho a A. Entendeu? Conjunto A, o complementar de A em relação a B. Bom, o A em relação a B, olha só. O A não é um subconjunto do B. Ou seja, não existe complementar de A em relação a B. Existe complementar de B em relação a A. É o conjunto formado apenas pelo número 3. Mas não existe complementar de A em relação a B. Vou botar aqui, ó. O A não está contido no B. Portanto, a operação de complementar não está definida. A operação de complementar de A em B não está definida. Definida. Tranquilo? Olha só. Esta aqui é uma condição necessária para que esteja definida a operação do complementar de B em relação a A. Este conjunto tem que ser subconjunto desse. E não é o caso. O A não é subconjunto do B. Então, esta operação aqui, neste caso, não está definida. Tá certo? Não existe complementar de A em relação a B. Tranquilo? Porque o A nunca vai virar o B, né? Como eu estava usando os termos simples ali. O que falta no A para ele virar o B? Não falta nada, né? Ele nunca vai virar o B porque ele tem o 3 e o B não tem 3. Tá certo? Agora, o que falta do B para ele virar o A? O complementar do B em relação ao A? Bom, falta o 3. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Acho que ficou bem explicado aqui. Tá certo? Logo vou trazer um vídeo aí sobre diagramas de Venn. O diagrama de Venn é muito importante vocês entenderem como interpretar a união, a intersecção, a diferença e o complementar de um conjunto, tá certo? Às vezes em relação ao universo também, né? Vou trazer um vídeo explicando bem direitinho o diagrama de Venn, porque ele é muito importante para várias questões de Enem e outros vestibulares, tá certo? Muito obrigado, vou sair da frente para tu tirar o print, tranquilo? Não esquece de curtir o vídeo. E inscrever-se no canal. E também de ativar o sininho. Beleza, pessoal? Isso aí, então. Espero que tenham gostado do vídeo. E façam essas coisas aqui. São muito importantes. Divulga para os teus amigos aí, pede para dar uma força para a gente, tá bom? Logo trago o vídeo sobre diagramas de Venn. Até mais. Tchau, tchau.